Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Vamos lá para mais um vídeo da Embrapa, né? Ontem, madrugada, postei um, vamos para o segundo, agora falando sobre máquinas agrícolas, história, tá? O início do uso das máquinas agrícolas na agricultura brasileira. Também é isso que eu pensei que vai cair uma questão daqui para vocês, tá? Geralmente sempre cai a questão de história, assim, de um tema, tá? Vamos lá, questões da história das máquinas agrícolas, para a gente saber como foi que deu início, né? Eu não vou me aprofundar muito, tá, pessoal, nesse tema. Vou fazer 2 aulas só, ok? Fazer um baita resumo aqui e depois a gente volta com atualidades, tá? Vamos lá. Aqui, pessoal, para adquirir material, tá? Eu tenho material exclusivo para a turma de máquinas agrícolas, tá? Também. E para quem também, eu tenho a questões da legislação da Embrapa em questões comentadas, tá? Lembra que quem compra tem acesso a um grupo privado. Eu comecei a botar questões da Banca Acesso lá, tá? Diariamente. Então, quer ter esse benefício? Fala comigo no WhatsApp para adquirir o material e ter acesso ao grupo. Vamos lá. História dos maquinários agrícolas. A agricultura representou um grande marco para a evolução do homem, tá? Por ter relevante participação na mudança do comportamento nômade para o sedentário, já que a busca pela coleta de alimentos, além da caça de animais, passou a ser parcialmente substituída pelo cultivo de vegetais. Isto ajudou o homem a aumentar sua perspectiva de vida por fixar moradia, ter alimentos disponíveis com maior frequência e, posteriormente, né, desenvolver o comércio de trocas de mercadoria. Tá? Então, os benefícios que teve aí o homem na agricultura, certo? Deixa rápido, vamos aqui para informações, tá? A agricultura faz parte da história do homem há mais de 10 mil anos, tá? Desde o primórdio da humanidade, o homem aprendeu a sobreviver, né? Sua caça, a sua plantação, né? Mas foi apenas há 2.500 anos que o arado começou a substituir a enxada, tá? O arado, pessoal, ele é um instrumento agrícola que serve para preparar o solo para o plantio. Ele é responsável por descompactar, remover e virar o solo, permitindo que as plantas se desenvolvam. Tá? São algumas funções do arado, né? Melhora a areação do solo, aumenta a infiltração da água, armazena água no solo, homogeneiza a fertilidade do solo, enterra restos de culturas e ervas daninhas, aumenta a temperatura do solo, acelerando o degelo, permite a mistura de nutrientes no solo. Então, são algumas das características do arado, certo? Ao longo do tempo, os implementos foram sendo aperfeiçoados e a necessidade de se ter máquinas no campo foi se tornando maior, né? Aquela coisa, tudo isso acontece em todos os meios, né? Vai criando uma certa tecnologia, vai tendo evolução do certo equipamento e cada vez mais a demanda por melhorias de equipamentos, né? Por mais tecnologias vai sendo exigida, né? Foram muitas as transformações. No começo, a força humana e animal eram as responsáveis pelo acionamento das ferramentas, implementos rudimentares que ajudavam a aumentar a produção. Não é que você não vai andar para o Brasil afora e você não vai encontrar mecanismos aí de atração animal, né? Pessoas aí que têm sua terrinha, usam ainda o boi, né? Para poder fazer um arado na terra ainda. Não existe, né? Um canto ou outro não existe. Né? Daqui, ó. Com os aprimoramentos que ocorreram, a enxada foi perdendo espaço para o arado e foram surgindo outros implementos mais eficientes e adaptados às necessidades do homem, né? Claro, tem que se ter uma adaptação, uma evolução para conseguir produzir em grande escala, né? Em maior volume. Então isso realmente demanda mudança de equipamento, evolução dos equipamentos, tá? Com o passar do tempo e consequente aumento da população, novas técnicas de produção tiveram que ser buscadas e isto resultou na utilização de instrumentos para auxiliar nestes trabalhos. Primeiramente, as ferramentas rústicas surgiram e depois os primeiros implementos, enxada e arado, os motores a vapor e explosão interna e as máquinas mais complexas, né, tratores e implementos, dando origem ao que chamamos de mecanização agrícola, tá? Então, com o surgimento de maquinários, né, movido a vapor, a combustão, deram início aí a origem ao chamado de mecanização agrícola, né? Saiu de um trabalho que era 100% manual, né, com animal também, tração animal, para uma mecanização da agricultura, né? Temos aqui uma imagem, né, pessoal, primórdio da humanidade, temos aqui cavalos, né, carregando o arado, o ser humano aqui orientando, né, o equipamento,
Passando aqui para o uso de trator, né? Modelo bem arcaico aqui, um tipo de arado mais já tecnológico, né? Para o quê? Ampliar e evoluir na produção, né, agrícola. Os registros históricos expõem que a mecanização no Brasil teve seu início a partir do final da Segunda Guerra Mundial. Então, já bem, começou tarde, né, pessoal? Então, a mecanização no Brasil, ela teve início a partir do final da Guerra Mundial, né, da Segunda Guerra. Tá? Até então, a tração animal era praticamente a única forma de tração, especialmente de implementos como arados, grades, cultivadores, plantadeiras, utilizados em larga escala nas lavouras de, então, lavoura de café, cana-de-açúcar, dentre outras. Então, na produção de café e cana-de-açúcar, principalmente, né, aí eu utilizava ainda o equipamentos de tração animal, né? Como a gente vê aqui a primeira figura, tá, pessoal? Antes da final da Segunda Guerra Mundial ainda era desse modelo aqui. Vamos lá. No Brasil, no ano de 1940 foi o marco de transição da tração animal para a tração mecânica, né? Então, passou do animal, né, para as máquinas, certo? Foi nesse ano que chegaram as primeiras máquinas e implementos importados, especialmente dos Estados Unidos da América, tá? Então, a gente tem que saber que os primeiros maquinários que chegaram, né, para fortalecer e evoluir a agricultura do Brasil vieram dos Estados Unidos, ok? Na década seguinte, no final dos anos 50, né, a importação desses equipamentos se tornou mais frequente. Então, como eu disse, né, no decorrer dos anos, a necessidade, né, a necessidade de evolução do material para a produção, ela vai aumentando constantemente, né? Vai cada vez mais subindo. Bom, já botei, né? No início de 1960, foi criada e implantada a indústria brasileira de máquinas e implementos agrícolas, acelerando com isso o crescimento do setor. Então, com o crescimento, né, demasiado, cada vez mais precisando. Então, em 1960, tá, foi criada e implantada a indústria brasileira de máquinas e implementos agrícolas. Isso para agilizar ainda mais o processo, né, de fabricação de máquinas para ser produzido e trabalhar aqui no território brasileiro, certo? Mas foi a primeira parte aqui, pessoal, da história, ok? Um resumo bem básico aqui para vocês e vamos agora trabalhar com questões. Fechou? Vamos lá. A agricultura faz parte da história do homem há mais de 10 mil anos, tá? Mas foi apenas há 2.500 anos que o arado começou a substituir a enxada, certo ou incorreto? A questão aqui está correto, pessoal. A gente leu isso aqui no segundo slide, né? Tá aqui, ó. A agricultura faz parte do homem, né? Isso há mais de 10 mil anos, mas foi apenas há 2.500, né, que o arado começou a substituir o uso da enxada. O arado é um instrumento agrícola que serve para preparar o solo para o plantio. Ele é responsável por descompactar, remover e virar o solo, permitindo que as plantas se desenvolvam, tá? E só um minuto, pessoal. Uma das suas funções da Foto F aqui. Meu Deus, esse aplicativo. Uma das suas funções é de reduzir a infiltração da água no solo, certo ou incorreto? Pessoal, aqui está errado. A gente sabe, pessoal, que uma das funções não é reduzir, tá? É aumentar a infiltração no solo, tá? É aumentar. Ok? Então, como se vocês, né? Uma das suas funções é aumentar a infiltração de água no solo, tá? Portanto, o gabarito está errado. Fechou? Além disso, também tem a de melhorar a areação do solo, dentre outras que a gente viu no slide 2, tá? Slide 3, na verdade. Ao longo do tempo, os implementos foram sendo aperfeiçoados e a necessidade de se ter máquinas no campo foi se tornando maior. Foram muitas as transformações. No começo, a força humana e animal eram as responsáveis pelo acionamento das ferramentas e implementos rudimentares que ajudavam a aumentar a produção. Certo ou errado? Aqui, pessoal, o gabarito, né? O texto está muito bonito e realmente está perfeito, tá? Gabarito correto. Ok?
lá, pessoal, passar para a próxima questão, questão 4. Os registros históricos expõem que a mecanização no Brasil teve seu início a partir dos anos 80, tá? Até então, a tração animal era praticamente a única forma de tração, especialmente de implementos como arados, grades, cultivadores e plantadeiras utilizados em larga escala nas lavouras de café e algodão. Certo ou errado? Gabarito a questão aqui, pessoal. A gente sabe, né? Já no início aqui a gente viu que a questão está errada, né? Não foi dos anos 80, tá, pessoal? Mas também tem esse erro aqui no final. Foi a partir dos anos, né? Do final da Segunda Guerra Mundial, né? Que terminou em 45, então não foi nos anos 80, né? Na verdade foi a partir do ano 40, né? A gente viu que foi a partir de 1940, né? Então o gabarito está errado. E dentre outras produções, né? Está falando de cana-de-açúcar como uma das principais. Café e cana-de-açúcar, e não café e algodão, tá? Quinta questão. Tá chegando ao final aqui, tá? Tem essa e outra. No Brasil, o ano de 1950 foi o marco de transição da tração animal para a tração mecânica. Foi nesse ano que chegaram as primeiras máquinas e implementos, importados especialmente dos Estados Unidos da América. Certo ou errado? Aqui, pessoal, eu dei gabarito na questão anterior, né? Não foi 50, pessoal. Foi a partir de 1940, tá, pessoal? 1940. Gabarito está errado, ok? No Brasil, no ano de 1940, pessoal, é que foi, né, registrado o marco da transição da tração animal para a tração mecânica, tá? Isso devido às primeiras máquinas que chegaram somente dos Estados Unidos da América. Sexta questão e a nossa derradeira. Vamos lá, última questão. No início de 1990 foi criada e implantada a indústria brasileira de máquinas e implementos, tá, agrícolas, acelerando com isso o crescimento do setor. Questão certa ou questão errada? Vamos lá? Pessoal, questão incorreta. Questão incorreta, pessoal, ok? Foi no início de 1960, tá? Que foi criada e implantada a indústria brasileira de máquinas, tá? Indústria brasileira de máquinas e implementos agrícolas, ok? Então foi a partir de 1960. Gente, eu me despeço de você agora. Se gostou do vídeo, deixa o like, comenta, compartilha. Fique com Deus, bons estudos e até o próximo vídeo. Tchau.